Shalom! Vamos louvar, adorar, terminar esse ano com prazer. Vamos lá? Vamos comigo? Lembro agora o motivo pra sorrir. Por você o filho amado se entregou. Não permita que o inimigo te iludir. Deus já escreveu o sonho que sonhou. Muitos vão parar se você desistir. Mas a você o ministério confiou. Não há dor que ele não possa extinguir. Hoje é tempo de viver o que ele preparou. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre esteve ali. As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Deus levanta a tua vida, vai te abraçar. Ele abre portas e ninguém vai fechar. Desabafa em oração, ele vai te escutar. Mesmo que não veja, ele está hoje. No silêncio trabalha sem parar. Transforma o impossível em porvir. Confia nele os teus segredos sem temer. Ele te entende e marcou o teu caminho. Tem a chave da resposta do amanhã. Vai te guiar com carinho. Se o grito não sair, ainda assim vai ouvir. E se as forças faltarem, ele vai te conduzir. Quando todos se afastarem, vai surgir pra mostrar que sempre esteve ali. As calúnias feriram, fez sangrar, mas o céu decretou, é tempo de perdoar. Deus levanta a tua vida, vai te abraçar. Ele abre portas e ninguém vai fechar. Eita glória! Traga à tua memória tudo que te dá esperança, tá? Não esqueça disso. Esse é o louvor, é o último louvor que Deus me preparou. E numa situação em que eu orava e pedia uma resposta ao Senhor. E às vezes são momentos, e eu costumo dizer que Deus escreve as mais belas canções em noites escuras da nossa vida. E esta é uma delas, tá? Eu nunca pedi uma canção para o Senhor, mas Ele tem me agraciado com as canções. Porém, são canções e momentos que vivemos com, sabe, para que de fato eu pregue aquilo que de fato eu viva. E isto é o trabalho de Deus na minha vida. Pode ser também na sua, né? Esse é o Deus que cuida de nós. E para não ficar só em minha palavra, hoje é o dia 29 de dezembro de 2025. Estamos findando mais um ano. Eu quero te chamar para refletir comigo em 1 Samuel,
1 Samuel, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 12. Capítulo 7 de 1 Samuel e versículo 12. Então Samuel pegou... Você já leu? Já abriu aí a tua Bíblia? Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 12. Se você não abriu, eu espero, eu consigo te esperar. Pode ir lá, pode abrir. 1 Samuel, né? 1 Samuel e 2 Samuel. Esse é o primeiro, capítulo 7, versículo 12. Vamos lá? Já abriu? Então leia comigo aí. Acompanhe a leitura, por favor. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Repete comigo. Até aqui, até esse presente momento, até a data de 29/12 de dezembro de 2025, até aqui me ajudou o Senhor. Repete de novo. Até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui me ajudou, meu Deus. Eu posso dizer com toda certeza. Até aqui o meu Senhor, o meu Deus me ajudou. Me trouxe até aqui. Olha que maravilha. 54 anos de vida. Minhas mãos estão ok. Minha cabeça, minhas faculdades mental, né? Tô trabalhando, tô vivendo, tô vendo amigos, tô vendo famílias, parentes, parentesco. Tô contemplando, né, a luz do sol, né? Agora já é de noite, né? Mais um dia de trabalho, mais um dia de vida, e estamos dizendo que Deus é bom. E aqui faz parte de um contexto em que o povo estava temeroso e eles estavam saindo de idolatrias, de quebras de princípio, e estava totalmente averso ao Senhor. E por isso eles estavam sofrendo duras penas, castigos, por conta da sua rebeldia contra Deus, por conta da idolatria, por conta de viverem em pecado e afastado de Deus. Mas eles chegaram no lugar em que eles se arrependeram, confessaram e levou a esse pedido ao profeta Samuel, que era um juiz naquela época, e o profeta deu as coordenadas, segundo os mandamentos do Senhor, e eles se arrependeram, se humilharam na cinza, no jejum, se consagrando, e eles disseram, vocês leiam aí o capítulo inteiro, tá? Não vou ler, eu gostaria de ler, mas para não ficar longo esse vídeo, para que transmitimos apenas a mensagem que o Senhor queira nos transmitir, para mim e para você, porque é a palavra de Deus, mais cortante e mais penetrante que uma espada, e que ela nos transforme, que ela nos traga um refrigério e um entendimento dentro dessa palavra para nossas vidas nos dias atuais, porque ela é atemporal, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada bem afiada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir o que você está pensando, o que eu estou pensando, as nossas intenções e intentos, né? Esse é o poder da palavra, que transforma, que renova e que nos apresenta a Deus e que apresenta Deus a nós. Então aqui, eles chegaram com seus arrependimentos, com a sua confissão, se humilharam e transformaram a sua vida. Então, às vezes as pessoas pensam e entendem e acham que é só Deus. Mas o que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que é uma interação. É nós e Deus. Ou seja, Deus ele está pronto e está de braços estendidos. Segundo a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, ele está de braços estendidos todos os dias para nos perdoar. Nos oferece o perdão. Porém, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, né, das nossas idolatrias e confessar, de se humilhar perante ao Senhor, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos ofereça a graça merecida, o favor merecido, o teu amor, a tua graça, o teu Espírito, para nos conduzir ao lugar que Ele quer nos levar. Essa é a palavra de hoje, de reflexão, nesse último dia
praticamente o último dia do ano. Amanhã, dia 30, depois dia 31, pronto, acabou-se o ano de 2025. Mas até aqui, o Senhor tem nos trazido. E claro que Ele, para que fomos criados? Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, através dEle, e se não fosse por Ele, nada seria feito. Mas com um propósito, para o louvor da Tua glória. Então, eu e você fomos criados com um único propósito: adorar ao Senhor, servir ao Senhor, porque está tudo no controle dele. O homem pode pensar que tem o controle, mas gerações, nações, reinos e autoridades, está tudo na mão de Deus. Tudo é guiado pelo soberano Senhor. Então, quando nós entendemos isso e sabemos que Ele é acima de governos, de governadores, de reis, presidentes, de qualquer autoridade constituída nessa terra, e quando nós nos rendemos a Ele, então Ele vai nos capacitar e nos preparar em todas as coisas. Então, portas abertas de emprego é o Senhor que prepara. Provisão financeira, né, salários, empregos, condições para pagarmos os nossos boletos, as nossas dívidas, é o Senhor que prepara. Uma saúde boa, né, vigor, né, uma cura. Às vezes, mesmo que você precisa ir a médico, mesmo que você precisa tomar medicamentos, ainda assim, quem traz tudo isto é o Senhor. E se Ele quiser, você nem precisa ir a médico, passar por cirurgia, nem precisa tomar medicamento. Vai depender da tua fé, vai depender da vontade do Senhor. Então, quando entendemos isso e nos submetemos à tua vontade e nos entregamos e adoramos Ele em espírito e em verdade, olha o que acontece. Pode ler aí. Eles foram protegidos, foram abastecidos por tudo aquilo que Deus, porque Deus perdoou eles, Deus livrou eles, Deus guardou eles e Deus aceitou eles. Quando santificados foram, quando arrependidos e quando eles estavam em jejum. Então eles se consagraram ao Senhor, se santificaram ao Senhor. Então o dever nosso de santificar é nosso. Nós nos santificamos ao Senhor. Nós jejuamos ao Senhor em forma de gratidão, em forma de nos blindar, em forma de espiritualizar. Né? Quando nós dizemos, porque se dois códigos nós seres humanos conhecemos, a dor e a fome. Então quando nós deixamos de alimentar o nosso físico para alimentarmos o nosso espírito, que é a questão do jejum, né? Humilhamos o nosso físico, ou seja, principalmente final de ano, época em que muitos estão comendo e comendo bastante, que constitui inclusive pecado, que é a glutonaria, bebedice. E quando nós nos consagramos ao Senhor e falamos, eu vou jejuar, ou seja, ao invés de eu comer o alimento para alimentar minha carne, eu vou alimentar da palavra. Eu vou adorar, eu vou a montes, vou orar, eu vou passar mais tempo em oração, passar mais tempo adorando, passar mais tempo buscando a esse Deus que é soberano, Criador dos céus, da terra, o Yahvé, Yeshua e Jeová, o grande eu sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e o nosso Deus. Então, nós alimentamos o nosso espírito. E aí nós espiritualizamos mais e não damos vazão para o pecado, para a carne. E assim nós agradamos ao Senhor. E nós chegamos ao Senhor. Então ele diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Em Oséias 6,3, devemos nos esforçar cada vez mais para buscarmos a face do Senhor. Para que, é certo que ele abrirá esses caminhos e nós encontraremos ele e ele virá a nós como chuva serode. Ou seja, ele virá a nós com seu caráter, com a sua essência, trazendo tudo que ele quer nos ofertar. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que o buscam, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, queremos presente do Senhor, queremos ser abençoados por esse Deus, queremos um ano de 2026 cheio de paz, cheio de alegria, então devemos ir a esse Deus com fé, sabendo que ele virá ao nosso encontro e que ele abrirá esses caminhos para que possamos nos encontrar com o Senhor, nosso Deus, né? Então que esse final de ano ficamos com essa palavra, porque aqui os inimigos, que eram os filisteus, desse povo, depois que
entenderam que eles estavam no ajuntamento, que eles estavam seguindo a ordem do profeta, que tinha recebido a ordem de Deus. Olha, eles precisam se santificarem, precisam se arrepender, precisam jejuar. E então quando esses inimigos, que eram os filisteus, percebeu, eles estão no ponto fraco. Eles estão jejuando, eles estão no ajuntamento, estão concentrando aos seus deuses. E então vamos atacar. E eles se perderam. Porque quando eles pareciam estar fracos aos olhos do inimigo, eles estavam fortes. Os inimigos, eles estão em jejum, não estão comendo, não estão se alimentando, não estão se fortificando a sua carne, é certeza que estão fracos. E estão num lugar só porque estão adorando o seu Deus, agora nós vamos atacar. E eles foram com toda certeza que iam atacar e iam vencer o povo de Israel. Porém, o povo de Israel estavam fracos na carne, mas estavam fortes no espírito. E ali eles temeram, porque aquele povo era um povo forte, um povo guerreiro, e vieram. Mas aí eles falaram para Josué, para Samuel, que era o profeta do Senhor: clame por nós, interceda por nós, porque nós estamos firmes com vocês, estamos firmes em Deus, estamos nos santificando, estamos em jejum, mas agora nós vamos à guerra, nós vamos à peleja, mas nós estamos temendo. Mas clama a esse Deus que vai nos livrar. E eles alimentaram a tua fé, alimentaram a tua força, e eles foram, e eles venceram a guerra. Eles venceram a guerra. Vocês podem ler esse capítulo inteiro, e eles foram vitoriosos. E o povo de filisteus, aquele grande inimigo que estava certo de que ia vencer, perderam e perderam feio, porque o Senhor fez trovejar sobre eles, sobre os inimigos, e puseram, eu vou até ler. Samuel, então, no versículo 10, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Tá? Versículo 10 prova que aquele povo jejuando, aquele povo que abandonou seus deuses, os seus ídolos, abandonou seus pecados, abandonou sua vida errada, mas se santificaram ao Senhor. Eles viviam em ciclos. Hoje eles estão santos e amanhã eles falham de novo. Eles estão santos, se santificam, chegam diante de Deus e Deus vai lá, livra e salva e mostra o poder desse Deus. E aí eles viviam caindo, levantando, caindo, levantando. Então, lembra uma coisa, uma palavra para mim e uma palavra para você hoje. Toda vez que você se santificar, toda vez que você usar sua fé, toda vez que você ir a Deus, pode acreditar em uma coisa: Ele virá ao teu encontro e os teus inimigos cairão por terra. Todos. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Igual aquela época era batalhas sangrentas de mano a mano. Mas hoje a nossa luta ainda é muito maior, é muito pior. É a luta invisível. Não é contra a carne nem contra o sangue, dizem Romanos. Mas é contra principado, potestade, ou seja, espíritos malignos que rodeiam, às vezes, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, as esposas, os esposos, e vêm contra você. E você precisa lutar, e não com armas carnais, não com armas humanas, mas com armas espirituais. E só tem um jeito de você conseguir isso: através da oração, do jejum, da consagração e da obediência a esse Deus. Através da adoração, através do louvor, através de estar em lugares em que mais pessoas têm o mesmo propósito que eu e que você, de adorar ao único Deus. Porque é certo que esse Deus virá ao teu encontro. É certo que esse Deus virá ao nosso encontro e nos livrará. Mas existe a nossa parte. Deus é certo que Ele fará a tua parte, mas você precisa fazer a tua. Então, vamos junto comigo finalizar agradecendo esse Deus por mais um ano que está se findando, por mais um ano abençoado, por mais um ano que as lutas vieram, as batalhas vieram, as circunstâncias chegaram, mas por graça e misericórdia de Deus, eu estou aqui, você está aí, dizendo que Deus é bom, porque até aqui
nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos deu livramento. Até aqui o Senhor está nos mantendo de pé e com as nossas fé, com as nossas forças espirituais firme no Senhor. Então, que nós possamos agradecer. Porque gratidão é isto. Em tudo dai graça, diz em Tessalonicenses 5,18. Então, que nós possamos agradecer pelo pão, pela água, pela comida, né, pelo emprego, né, pelos 365 dias de vida, né, pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem viu a tamanha batalha espiritual que aconteceu para que cheguemos até aqui. Então, a minha palavra não é outra. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Espírito Santo. Gratidão vocês, né? Que sabem também que existe uma batalha, mas quando estamos com Deus, essa batalha, ela já está vencida pelo nome de Jesus. E que você comece a entrar em 2026 e que você já comece a declarar agora que você vai vencer cada luta, cada batalha que virão. Porque não romantize a tua vida, dizendo que não vai haver batalha, porque a Bíblia, o Evangelho de Gênesis e Apocalipse prega exatamente isso. Sede fortes, sede corajosos, tende bom ânimo e não tenha medo de nada, porque eu sou o teu Deus e eu vou estar contigo, desde que as minhas palavras estejam com você, desde que tenha atentamente o livro da lei e que ensina aos seus e que pratique e que viva a palavra. Essa é a palavra de final de 2025. O meu desejo, o meu voto, a minha oração, a minha intercessão, a minha súplica, a minha ação de graça é que o Senhor te abrace, assim como esse louvor que Deus tem me dado, que Ele te abrace de uma tal forma em que você se sinta amado, que você se sinta amada, em que você não procure mendigar a atenção de ninguém e nem o amor de ninguém, e que você não se dê aos vinhos, às bebidas fortes e às comilanças e às farras para ser feliz. Que você encontre o ânimo e a alegria em Deus, no seu Criador. Porque em Eclesiastes 3,11, dentro de mim, dentro de você, existe um vazio que só Deus preenche. Não adianta você procurar nas farras, não adianta você procurar nas bebidas, não adianta você procurar nas drogas, na maconha, na cocaína, no crack, alegria, satisfação, salvação. Não adianta você procurar paz nesses lugares. Eu conheço muita gente, você também conhece muita gente que usa droga, usa bebida e não consegue ter uma noite de qualidade de sono. Muitas pessoas que usam tarjas pretas, medicamentos fortes e não consegue ter tempos de paz, tempos de qualidade. Então, vamos, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para louvar, tirar um tempo para engrandecer, para agradecer. Vamos amar mais, perdoar mais, abraçar mais, né? Vamos odiar menos, vamos ter menos ranço, vamos praticar a palavra, porque é a oração modelo de Jesus. Você confia em Deus, você acredita em Deus, você acredita na Bíblia. Então qual que é a oração modelo de Jesus? Orem comigo. Pai nosso que está no céu, santificado, glorificado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito segundo a tua vontade, segundo o teu querer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Sela aí com amém. Tá vendo? Se eu não perdoar, como eu posso desejar que Deus me perdoe? Diz a palavra que aqui, se eu não consigo perdoar, eu não posso receber o perdão de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão físico, o pão também espiritual, que é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falou Jesus para o diabo na tentação do deserto. Então, não só de pão físico, não só de alimentos, que come muito final de ano, mas também da palavra. Então tira um tempinho, leia a palavra, medite na palavra, porque é a palavra do seu Deus, a palavra do Deus que através da palavra vai nos purificar, vai nos santificar e vai nos revelar aquilo que Ele quer nos revelar. Mas eu preciso ir à palavra. Eu preciso esconder a tua palavra no lugar secreto, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então,
Não adianta pensar e ficar desenhando uma religiosidade que vai acontecer no estralo de dedo, sem eu fazer nada. Se eu quero uma vida financeira legal, eu preciso fazer economias, eu preciso fazer investimentos. Se eu quero uma vida próspera, profissional, eu preciso ir à escola, ir à faculdade, ir a cursos e passar por todo o processo. Se eu quero aprender a tocar um instrumento, ser um músico, eu preciso treinar bastante, estudar bastante, né? Gastar tempo com isto. E se eu quero ir para o céu e uma vida espiritual com Deus, eu preciso também gastar tempo com isto. Não adianta a gente ficar romantizando que as coisas é assim. Deus, ele dá o dom. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Ou seja, você precisa, até o dom que Deus colocou em você, você precisa desenvolver, precisa treinar, precisa praticar. Não adianta pensar que poxa, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele antes de ministrar no templo, ele acordava de madrugada, ia para o monte orar para depois ele ministrar a palavra, o ensino no templo. Porque eu vou fazer alguma coisa para Deus sem me preparar, sem me capacitar, sabe? Não tem como, é impossível. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, eu vou a Jesus e eu estou cansado e oprimido e Ele vai me ajudar. Sabe? É tão literal isto, é tão fácil de entender e às vezes, sabe, a graça é imerecida, é o favor merecido de Deus e então aí você fica vivendo de emoção. Você vai na igreja e aí você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... Mas se você não cumprir em princípio, se você não seguir a risca, olha aqui, 1 Samuel 7, capítulo 7, leia o capítulo inteiro. Eles precisaram se arrepender, eles precisaram pegar os seus deuses e jogar fora. Eles precisaram jogar os seus ídolos fora, para que eles fossem perdoados por Deus. E depois precisaram jejuar, se sacrificar, para depois eles serem libertos e serem vitoriosos na guerra. Sabe, toda a Bíblia, o desenho da Bíblia é exatamente isso, de Gênesis a Apocalipse. Os discípulos tiveram que deixar todas as coisas e seguir Jesus. O que você tem deixado para seguir Jesus? Reflete comigo. E vamos entrar esse ano de 2026, não fazendo que nem todos os anos fazemos. Promete, esse ano eu vou me dedicar mais ao esporte e vou fazer treinos para melhorar minha saúde, eu vou me dedicar mais à minha família e vou cuidar melhor da minha família, eu vou dedicar mais a cuidar daquilo que Deus tem me dado, tem colocado na minha mão, eu vou me dedicar mais a espiritualizar, eu vou ler mais livro, sabe? E aí faz as promessas, mas chega no ano, entra o ano, passa os 365 dias e não lembra de nada mais. Passou no ano, tem pessoas, eu quero atrair riqueza e vai lá, veste de amarelo. Para com isso, é superstição. Eu quero mais riqueza, não é assim. Quer riqueza, vai trabalhar, vai se especializar, profissionalizar. E aí você vai conseguir mais frutos, se Deus assim achar. Porque de repente Deus te abençoa financeiramente, você esquece que existe um Deus, você esquece que existe um amigo, que existe uma necessidade que você precisa suprir. Ou seja, Deus trabalha em propósito, Ele não vai te dar condição financeira se você não vai ajudar ninguém, se você não vai ajudar a órfã e a viúva, se você não vai dar esmola, Ele não vai. Se você quiser só acumular para você, Deus não vai te dar. E se você conseguir ganhar de formas erradas, você não vai ser abençoado também, pode ter certeza disso. Isso é o desenho da palavra do Deus que rege o mundo, céus e terras. Acabou, isso é a verdade. E disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Erreis por não conheceis a Sagrada Escritura, também palavra de Jesus. Então vamos entender que é uma vida prática. Vamos entrar no ano de 2026 declarando e vamos compromissar. Vamos dizer: eu vou cumprir. Pega um papel, a caneta e escreve lá no mínimo 10 situações e fala: Senhor, eu abençoo isso aqui, eu consagro isso aqui ao Senhor e eu desejo que o Senhor me ajude a cumprir cada etapa dela. E vai ali, ó. Primeira etapa, cumprir, né? Segunda, sabe, vai criando metas e seja uma pessoa proposital em tudo e faça acontecer.
Sozinho nós não vamos conseguir, mas com Deus, uns aos outros, ajudando uns aos outros, nós vamos conseguir. E você pode contar comigo. Eu vou estar intercedendo por você, clamando por você no ano de 2026. Eu quero entrar com você. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, desejando que seja um feliz 2026 da Farmácia Constâncio, que o Senhor possa te abraçar. Que seja um 2026 cheio de paz, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de satisfação, na presença do Deus da eternidade. Do Deus que quer, que o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Tá? Esse é o meu desejo, esse é o meu voto. E eu quero terminar com a penúltima canção que Deus me deu. O inimigo não tem medo das minhas conquistas. Ele teme as renúncias que faço por amor. Quando dobro os meus joelhos e clamo no secreto, o inferno treme ao som da minha dor. As minhas vitórias não estão nas conquistas, mas na entrega total diante da cruz. É na obediência que me torno invencível. Quando nego o mundo e sigo a luz, minhas renúncias têm poder, elas tocam o céu, fazem Deus mover. Quando eu digo não para o que me afasta de ti, o céu se abre, o mal tem que sair. Não quero glória, nem aplauso, nem posição, só quero estar rendido em consagração. O inimigo não suporta ver o servo fiel disposto a obedecer. Cada escolha que faço por fidelidade é uma arma contra a escuridão. Sigo em frente, não desisto, eu prossigo, pois sei que as renúncias é minha salvação. Não é sobre o quanto eu conquistei aqui, mas o quanto deixei para te servir. Pois o valor do céu não se mede em bens, mas o quanto eu morro para poder te seguir. Se for preciso perder tudo, eu vou perder, pois maior é o que ganho ao te obedecer. Minha cruz é leve quando olho pra tua, renuncio o mundo pra ganhar tua luz. O inimigo não tem vez, não tem poder, enquanto eu renuncio, o céu vem me defender. Minhas renúncias têm poder, elas tocam o céu, fazem Deus mover. Quando eu digo não para o que me afasta de ti, o céu se abre, o mal tem que sair. Não quero glória, nem aplauso, nem posição, só quero estar rendido em consagração. O inimigo não suporta ver o servo fiel disposto a obedecer. Cada escolha que faço por fidelidade é uma arma contra a escuridão. Sigo em frente, não desisto, eu prossigo, pois sei que as renúncias é minha salvação. Não é sobre o quanto eu conquistei aqui, mas o quanto deixei para te servir. Pois o valor do céu não se mede em bens, mas o quanto eu morro para poder te seguir. Se for preciso perder tudo, eu vou perder, pois maior é o que ganho ao te obedecer. Minha cruz é leve quando olho pra tua, renuncio o mundo pra ganhar tua luz. O inimigo não tem vez, não tem poder, enquanto eu renuncio, o céu vem me defender. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Feliz 2026, no nome de Jesus.